Lu Vasconcelos, o site da Mãe Gaúcha, né? Pessoal do Facebook está me acompanhando agora? Tranquilo? Tudo bem? Alguém que está me acompanhando no Facebook pode colocar algum comentário, se está tudo ok. Nós começamos, eu estou testando uma câmera nova no Facebook. Bom dia, gente, tudo bem? É uma alegria tê-los aqui. Então, repito, essa live, ela é uma live que foi selecionada pela Lei Aldir Blanc, aqui da Secretaria de Cultura de Passo Fundo. Então tem essa promoção da Secretaria de Passo Fundo, assim também como financiado por recursos da Lei Aldir Blanc para artistas, né? Bom dia, Elaine Maritza, tudo bom? Para artistas durante esse período de pandemia. Então, esse projeto chamado Fantasia e Imaginação na Escola, Práticas Literopedagógicas inspiradas em Gianni Nodari, foi selecionado. Nós vamos ter 5 lives para que vocês possam acompanhar. Hoje nós vamos tratar, então, do binômio fantástico e da hipótese fantástica, além, claro, de falarmos um pouquinho sobre Gianni Rodari. Dia 16/3, nós estaremos falando sobre as técnicas do prefixo arbitrário, erro criativo, jogos antigos e errando as histórias. No dia 18, das fábulas ao contrário, salada de fábulas e cartas de prop. E no dia 23, o brinquedo como personagem, a criança como protagonista, a matemática das histórias e histórias para rir. E no dia 5, né, talvez com a participação da Elaine Maritza, ainda, né, estaremos, ou senão nós não conseguimos fazer a participação conjunta da Elaine, eu farei, depois a Elaine grava um vídeo, né, falando um pouquinho da pedra no pântano, dos limeriques e do nonsense, dia 25/3, tá? Sempre às 10 horas, das 10 às 11 no máximo. E nós vamos propor durante a nossa live, nós vamos propor algumas tarefas, como se fosse uma oficina ao vivo, e para você poder participar, você precisa comentar, nós vamos fornecer certificados também, tá bem, gente? Então, uma das condições de fornecer esse certificado, se você quiser, de participação, você comenta, participa, a gente vai lançar alguns desafios que você pode comentar colocar nos comentários, e depois entra em contato. No caso do Instagram, você vai, né, pelo direct ali do Instagram, ou pelo site do Facebook, ou pelos nossos contatos que aparecem na internet, da editora e tudo. Bom, então, me apresentando um pouquinho, eu sou Pablo Moreno, sou escritor, sou editor da Fisales, tenho livros que foram selecionados para a Feira de Bolonha, como um livro de crônica chamado Flor de Guernica. Esse livro também ganhou o prêmio Agis. O livro Minha Avó Teceu o Mundo, que está no acervo básico da Fundação Nacional de Literatura Infanto-Juvenil, e o livro Alfabeto Poético dos Nomes, né, que recebeu o prêmio Carlos Urbim como melhor livro de 2017. Eu sou escritor, sou formado em filosofia, em direito, mas sou um amante da literatura, gosto muito de literatura para a infância, sempre gostei muito de ler, né? Então, é muito importante que vocês saibam que eu sou um autodidata na literatura, não estudei literatura propriamente dita. Bom dia, Leão Nunes, Ateliê Maria Boneca, aqui, Elisiane, né, lá de Teutônia. Então vamos começar. Por que esse curso, pessoal? Primeiro porque eu sou apaixonado pelo Gianni Rodari, né? E o ano passado foi os 100 anos de nascimento desse grande escritor italiano. Então essas foram as razões que eu escolhi fazer essa live, propor esse projeto
e apresentar. Mas quem foi Gianni Rodari, né? Vamos um pouquinho sobre a história dele. Ele nasceu em 1920 numa pequena cidade italiana chamada Umenia, né? No Piemonte, no norte da Itália. Ele era filho de padeiro, um cara muito humilde, né? Não conseguia estudar, e a única forma possível nessa época que ele achou foi entrar no seminário, né? Então ele entrou no seminário, mas ficou poucos anos no seminário, 2 anos para poder estudar. Depois, logo a seguir, ele fez magistério, também porque não tinha condições de fazer faculdade. É muito importante a gente saber esses dados com relação ao Gianni, porque nós vamos descobrir por que a sua literatura era dessa maneira. Se vocês lembrarem, em 1921, ali já começa o fascismo, né? O Mussolini começa como ministro na antiga República, ou na República Nova, e ele já vai viver, então, o fascismo, né? Logo em seguida, nós teremos o nazismo na Alemanha, e o Mussolini assume na Itália mesmo com o fascismo. Então, o Gianni Rodari vai viver nesse meio entre... Já tinha terminado a Primeira Guerra Mundial, né? Aí começou os movimentos já nazistas ali, aos poucos, que foi na década seguinte, nasceu na década de 20, e ele vai viver todo esse período do fascismo, da Segunda Guerra Mundial e da República Italiana. Então, esse é o contexto da vida do Gianni Rodari. E ele vai morrer em 1980. Então, com 60 anos, muito jovem e com muita possibilidade ainda de produção, mas já era um autor reconhecido. Alguns fatos marcaram a vida do Gianni Rodari, e essa nossa conversa aqui hoje é sobre o livro Gramática da Fantasia, e ele diz que isso já começou, essa ideia dele da gramática, quando ele, com 17 anos, 1937, 1938, ele dava aula de italianos para uma família de judeus alemães que fugiam do nazismo. E ele ensinava alemão, então, para essa família. E como ele tinha pouca experiência como professor, ele ia caminhar ao redor de um lago que estava lá, né? O Lago Maggiore. E ele lia muito, não tinha muito acesso a livros, né? Mas mesmo assim ele procurava ler bastante, e ele estava lendo um fragmento de Novalis. Novalis é um poeta alemão do romantismo. E ele descobriu ali uma frase que ele cita aqui no livro da Gramática e da Fantasia, que é que o Novalis diz: se tivéssemos uma fantasia, assim como temos uma lógica, estaria descoberta a arte de inventar. E a partir daí ele começou então a pensar como é que se criaria uma gramática da fantasia, e o livro só vai sair em 1972. Mas existem outros fatos que convém nós falarmos sobre Gianni para a gente poder entender esse grande autor que ele se tornou. Então ele era filho de padeiro, e o pai dele morre quando ele tinha 9 anos. Olha só, gente, com 9 anos ele perde o pai. Fica órfão de pai. O pai dele era padeiro, trabalhava no forno, era inverno, e olha que coisa bonita e trágica, e a gente vai entender por que até o binômio fantástico depois. Porque o pai dele sai numa noite para salvar um gatinho que estava dentro de uma poça d'água. Vocês imaginam a Itália no inverno, né? E ele, padeiro, estava na frente do forno com todo aquele calor, e o pai dele sai para salvar o gatinho, acaba pegando uma broncopneumonia, não tinha penicilina, e o pai dele morre. E essa imagem tão trágica, quer dizer, a morte do pai, mas a morte do pai por uma causa tão poética, que é a causa de salvar o gatinho, vai fazer do Gianni Rodari esse autor extremamente sensível, né? Então, isso é uma característica do Gianni Rodari, dele ter essa sensibilidade. Outra coisa, o Gianni Rodari era filho de um operário, de um padeiro, e ele vai participar
logo em seguida dos movimentos de resistência contra o nazismo e contra o fascismo, né? Os exércitos de resistência, e vai ter uma participação política muito forte, como um autor militante mesmo. Então, isso também vai marcar ele, o fascismo, o totalitarismo, e ele vai descobrir isso também nas escolas. Então, a literatura dele nasce dessa descoberta da fantasia, da luta contra o fascismo, da luta contra a guerra. Ele já começa ensinando a essa família de judeus que estão fugindo do nazismo, né? Então, olha que maravilha, né? O Gianni poder ter toda essa vida. E nesse primeiro contato com a escola, o Gianni vai notar o seguinte: esse autoritarismo que vivia na época, né, nós não estamos em autoritarismo, né, gente? Esse autoritarismo que estava no nazismo, na Alemanha, ali na fronteira, né, que ele tinha vivido com essa família. O autoritarismo que estava vivendo dentro da própria Itália, né, com a ascensão ali do fascismo. E esse autoritarismo chegava dentro da escola. Então, ele vai ser um autor que traz a fantasia contra todo tipo de autoritarismo. Luciana Evranda, Alcileide, bem-vinda. Silvana Rovani, bom dia, minha querida, da Livraria Delta de Passo Fundo. Pessoal, estou tentando ver aqui a leitura para que te quero. Exatamente. Essa foi uma razão do pessoal da leitura para que te quero, que eu escolhi trabalhar o Gianni Rodari, por esses motivos todos. E o que ele vai encontrar na escola, pessoal? Ele vai encontrar na escola uma escola em que você tem um professor que ensina, e o papel do aluno nessa escola autoritária é dois, basicamente: sentar quietinho, ouvir e memorizar. Diferente da escola de hoje, né? Diferente das escolas de hoje, né? E ele disse: não é possível isso. Não é possível que a gente tenha dentro da escola, se repita isso que nós vivemos desse autoritarismo que está no nazismo, que está no fascismo, né? Do próprio Mussolini, que ele vai vivendo. Então, o Gianni Rodari começa a pensar, e ele diz que para essa família de alemães ele foi um péssimo professor, porque ele não tinha experiência, mas ele ao menos era um professor que contava muitas histórias e que era um professor divertido e que divertia as crianças. E ele achava isso fundamental, principalmente nessa época de guerra. Vocês lembram que as crianças estão vivendo a guerra, né? Então, essa questão da diversão, da brincadeira. Olha, pessoal, nós estamos vivendo esse momento no Brasil, esse momento de pandemia. Então, olha como o Gianni Rodari é importante, né, de trazer a brincadeira, o jogo para dentro da escola. E o Gianni Rodari vai ter... Não nasceu do nada, né? Ele vai ter algumas influências, que é bom que a gente pontue, e as influências dele vai ser sobretudo do surrealismo francês, né? O André Breton vai ser um grande, ele cita várias vezes na Gramática da Fantasia o André Breton, e ele vai ter uma influência do Nietzsche, do Wittgenstein, por isso todo o trabalho com a linguagem. O Prop, né? O Vladimir Prop, que é um autor russo, e ele vai ter também a influência ali do Gramsci, né, do Marx, obviamente, né? A dialética do Hegel vai estar em toda a teoria dele da gramática da fantasia, né? A tese, a antítese e a síntese. Marisa Elaine, exatamente, o respeito à infância. Isso era uma característica dele, gente. Eu estava ouvindo um autor da Universidade de Padova que falava de uma razão que o Gianni Rodari trazia muito. Essa questão de que a criança é o protagonista. É a criança que é o protagonista, né? E o professor, qual é que seria o papel do professor ali? O professor, ele vai ser o motivador, o adulto que motiva a criança à criatividade. E esse autor que eu estava falando,
um professor da Universidade de Pádua, ele disse que o Gianni Rodari, por incrível que pareça, ele era um comunista, né? E ele era um grande católico, né? De comungar todos os domingos. E ele contava essa história, o Gianni Rodari, de um modelo dele, era um modelo, olha só, gente, né? Olha só, como esse autor comunista, né? E ele falava que o modelo dele era aquela história da Bíblia, que vocês vão lembrar, em que Nossa Senhora perde o menino Jesus e sai desesperada, né? Onde está o menino Jesus? E não encontra o menino Jesus, e vai encontrar o menino Jesus lá no templo, ensinando os sábios. E essa cena, o Gianni Rodari teria usado, segundo esse professor da Universidade de Pádua, que eu não me lembro, vocês vão encontrar, porque tem vários seminários que aconteceram ano passado. Ele disse assim: esse é o lugar da criança. Olha só, aquele Jesus menino que estava entre os doutores, que se achavam os senhores, esse é o lugar da criança. Essa é a criança. Né? Nós devemos ser os doutores, os professores, os adultos, que nos coloquemos a ouvir a criança. E ele fala na própria gramática da fantasia que quando o adulto, o professor, não fala com a criança, ele perde. Porque ele perde a visão da criança que ele já perdeu como adulto. Então, esse respeito à infância que a Elaine Maritza traz aqui era formidável. E ele via essa infância como a capacidade de ser imaginativo, de fantasiar, de brincar e se divertir. E a infância e a escola era também para descobrir, para experimentar. E o editor dele vai falar dele dizendo assim que o Gianni Rodari era surreal, hilário e político. E é muita coisa para a gente falar sobre o Gianni Rodari. Ele é um cara maravilhoso. Maria Luísa, tudo bem? Bem-vinda. Luciana Marinho, escritora. Gianluca, bom dia. Gracileide, Alcileide, Anitta Brandenburg, como é que está? Aleixo, Ellen Brito, Vitória Lopes, a Vitória lá de Lagoa Nova, Rio Grande do Norte. Tatiana Capaverde, Tiago Maria, professor da UERGS, sejam bem-vindos à nossa conversa, então, sobre Gianni Rodari. É importante também que a gente fale que o Gianni Rodari se transformou em escritor no momento em que ele vai, primeiro num jornal da própria cidade, ele vai começar a escrever, depois ele vai para L'Unità, que era um jornal do Partido Comunista, vai começar a escrever ali, e aí ele se descobre como leitor, como escritor. E uma das coisas, Aline Taborda, Soledade, bem-vinda. Ele vai se descobrir porque, olha só, ele estava sempre, isso é uma característica dele, toda a escrita do Gianni estava em ouvir o outro. Ouvir o outro. E ele começava ouvindo as crianças. E ele participou várias vezes de experiências nas escolas ouvindo as crianças. Vocês devem ter ouvido falar muito da escola de Reggio Emilia, pois a escola de Reggio Emilia é inspirada na teoria do Gianni Rodari. E o Gianni Rodari, esse livro, Gramática da Fantasia, nasceu de uma série de conferências que ele fez lá para formar bibliotecários e professores da Reggio Emilia. Então vocês veem como é importante esse autor, que está desconhecido no Brasil, é muito difícil achar as obras dele. Bem, então ele vai escrever no Unità, ali pelo 1950, e uma das atividades era sempre alguém escrever para ele produzir um texto. Então a pessoa dizia: olha, meu filho está doente, você pode fazer uma filastroque, que era um poeminha para ele. Ele fazia, né? A criança dizia: meu pai está viajando, você pode escrever um poema para ele. Então ele sempre teve essa questão de estar ligado a outras coisas, né? Cassol, escritora, o que me fascina em Rodari é a intertextualidade. É que ele consegue partir das fábulas antigas, né? Ele não deixou da tradição toda das fábulas e dos contos, que ele ouvia inclusive da sua avó, né? Ele conta em vários que ele ouvia muito essas contos, mas ao mesmo tempo criar coisas novas e fazer diferente. E a fantasia vem como uma possibilidade de mudar o mundo. Porque se eu vejo o mundo como está,
eu me conformo. E ele era um inconformado com o mundo. E a fantasia, a imaginação, essas coisas do estrambótico, do fora do normal, ele vinha dessa possibilidade de eu poder criar um mundo, né? As técnicas que ele pensa não é só técnica assim, eu vou fazer essa técnica e vou resolver, né? Como nós vamos pensar aqui. A ideia do Gianni, né, era para que a criança aprendesse a transformar o mundo. Eu vou ler um pequeno texto aqui da Micaela Pivetti. O artigo se chama Gianni Rodari e a Fantasia como Projeto. Se eu não me engano, está na revista Emília esse artigo. E ela diz o seguinte: a base do talento de Rodari consistia em uma excepcional habilidade de dialogar com a infância, no sentido de conseguir se colocar no lugar das crianças e trabalhar esteticamente a partir do que mais libertário distingue a natureza da inteligência infantil, que um dia, transformada pela experiência, pode se tornar criatividade e senso crítico na fase madura do indivíduo. Então, olha só, a questão da criatividade e da fantasia, né, é para preparar essa criança para ser um ser ativo no mundo, como ele, né? Como ele era um ser, ele era um escritor extremamente participante da política, né? Da política da época. Ele foi militante comunista, né? Depois ele acabou fundando um jornal chamado I Pionieri, que vai ser especialmente para criança, e nesse jornal ele vai escrever sempre focado na realidade. E aí nós temos um outro aspecto da literatura do Rodari. Embora ele tivesse uma carga muito grande da tradição oral, das fábulas, da poesia, né, da sua formação intelectual, que estava muito envolvida com o surrealismo francês, com o marxismo, né, com Hegel, com Wittgenstein. Ele fala muito de filosofia, né, com os linguistas alemães, aí também franceses. Ele vai, essa é uma coisa nova dele, né, em que ele substitui de alguma maneira os personagens fantásticos das histórias, a bruxa, né, o lobo mau e tudo, por personagens do cotidiano das cidades. Isso é uma marca muito forte na escrita do Rodari, né? Então vai ter ali o padeiro, o afiador de tesouras, né, o aviador, o guarda, e essas figuras do cotidiano das crianças pobres também estão ali, né? Ele tem um livro que agora me foge à memória, talvez alguém de vocês lembre, em que ele fala desses meninos de rua, tipo o Graciliano Ramos, né? Os Capitães de Areia, em que ele fala desses meninos jogados na rua, né? Jogados na rua, dessas crianças sem futuro no meio dessa guerra, desse autoritarismo que se vivia lá. E o Pionieri vai trabalhar com crianças, pensando especificamente na autonomia dessas crianças, delas poderem terem um senso crítico da realidade. Bem, o que mais que nós poderíamos falar aqui sobre o Gianni, né? Ele ganhou o prêmio Christian Andersen em 1970. Ele faleceu então em 1980, um pouquinho ali em razão das doenças circulatórias dele, né? Os textos mais conhecidos da produção dele foi em 1950 e 1980. O livro Gramática da Fantasia vai nascer em 1972, 1973, e ele vai, na verdade, sistematizar ali as coisas que ele já tinha começado a pensar lá em 1947, quando ele era
Eu estou tomando água com hortelã, estou vendo que eu estou com hortelã aqui. Em 1947, quando ele era professor dessa família alemã, né? E ele começou a criar. Ó, pessoal, tem hortelãzinha aqui, né? Ele começou a criar e começou a anotar como que ele chegava a determinados resultados, né? Como é que ele criava? E aí nasceu a gramática da fantasia. Pessoal, não dá para pensar assim que são... Quando a gente pensa na formação do leitor, nós não podemos pensar que nós vamos ter um método milagroso para criar leitores críticos, né? Uma escola que forma leitores é uma escola que tem um projeto de leitura, que tem a leitura como cotidiana, que tem a contação de história, que escolhe bons livros para a escola, livros que não sejam moralistas nem didáticos, que o Rodari, desculpe, odiava isso do didatismo, do moralismo, né? Dessas fábulas que se usam para ensinar a ser bonzinho, a ser obediente. Aliás, ele odiava a obediência, né? Ele odiava a obediência. E que a criatividade e a imaginação só existem onde nós somos desobedientes. Nós não podemos ser a favor do fascismo, nós não podemos ser a favor do autoritarismo na escola. A escola não pode ser reprodutora do sistema autoritário que está fora, quando muitas vezes é, né? Então essa criança autônoma, criativa, desafiadora é a criança do Rodari. Ele vai sempre pensar nisso. Vamos ver quem mais. Flávia Jaqueline, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Pessoal, eu quero mostrar para vocês 2 textos que eu selecionei do Gianni, antes da gente passar as técnicas propriamente ditas, né? Que eu vou desafiar vocês a escreverem algumas coisas nos comentários, tanto no Facebook aqui, quanto no Instagram. Fico muito feliz, né, que estão com 21 pessoas me acompanhando aqui no Instagram e 23... então 22 mais 23, 45, né? Praticamente 45. Em 46 nasce a República Italiana, olha aí, ó. Olha aí, ó, hein? Meus caros, eu vou ler um poema que eu adoro, e ele fala do nosso papel de adulto e da visão da criança. Se chama O Homem de Orelhas Verdes. Um dia, num campo de ovelhas, vi um homem de verdes orelhas. Ele era bem velho, bastante idade tinha, só sua orelha ficara verdinha. Sentei-me então a seu lado, a fim de ver com melhor cuidado. Senhor, desculpe-me a ousadia, mas na sua idade, de uma orelha tão verde, qual a utilidade? Ele me disse: já sou velho, mas veja que coisa linda, de um menininho tenho a orelha ainda. É uma orelha criança que me ajuda a compreender o que os grandes não querem mais entender. Ouço a voz de pedras e passarinhos, nuvens passando, cascatas e riachinhos. Das conversas de crianças, obscuras ao adulto, compreendendo sem dificuldade o sentido oculto. Foi o que o homem de verdes orelhas me disse no campo de ovelhas. Olha o respeito à infância. É um adulto, né? No campo de ovelhas, quer dizer, ele está sob um controle, é um pastor. Então lembra, eu acho que ele remete à imagem, né, do professor, do pai, né, que está com o seu rebanho. Mas esse homem idoso, ele não perdeu o ouvido de criança, tá? O ouvido de criança ele não perdeu. Ele ainda ouve o mundo como se fosse uma criança. Então, esta é a visão do adulto e da infância. É um adulto que não perdeu a sua infância. Por isso, hoje nós ainda falamos da literatura para a infância. E eu vou ler um poema em italiano, pessoal, porque eu não achei a tradução em espanhol, em português, que fala também da visão dele
de mundo. E ele diz assim: chiedo scusa alla favola antica se non mi piace lavare a formica. Io sto dalla parte della cicala che il più bel canto non vende, regala. E aqui ele faz uma referência, né, à fábula da cigarra e da formiga, em que a formiga trabalha, por isso é avara, né, precisa ganhar dinheiro, né, precisa guardar, né, ele chama de avara, né, de avareza, enquanto a cigarra canta, e a cigarra não é vista como um bom modelo. E o Gianni Rodari vai dizer: não, eu sou da cigarra, eu prefiro a cigarra. Ao contrário da formiga avarenta, né, a cigarra, o seu mais belo canto, ela não vende, ela presenteia, ela regala. E isso me faz lembrar um outro livro que a Elaine Maritza, minha editora que me assiste, me indicou, que é A Utilidade do Inútil, né? Esse livro também maravilhoso, que eu tinha ele por aqui, e que fala da importância da arte na nossa vida, especialmente agora. Pessoal, nós estamos já com 33 minutos, eu tenho que ir às técnicas, né, trazer essas técnicas para vocês, então nós vamos partir para isso dentro do nosso tempo. Todos os dias, né, agora a gente vai ter a próxima dia 16, depois no dia 18, depois no dia 23, no dia 25, eu sempre vou falar um pouquinho no início sobre Gianni Rodari, porque é muito, muito complexa. A leitura para que te quero, eu sou da cigarra, eu também sou da cigarra, né? Como diz a Mercedes Sosa, a Mercedes Sosa, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Desculpe, mas eu me lembrei da Mercedes Sosa, né? Que também canta ao sol. Aliás, eu sou músico, né? Sou cigarra também. Suzana Inloff, obrigado. Silvia Dipa, obrigado, gente. Vamos para as técnicas, O que é esse tal de binômio fantástico, hein? Bom, o binômio fantástico trata da gente fazer isso com as crianças ou os escritores. Nas oficinas de escritores, né, Elaine, se usa muito as técnicas do Gianni Rodari. Essa técnica se trata do seguinte, ó. Vamos lá, sendo bem objetivo. Vocês querem anotar? Anote. Primeiro, a gente escolhe duas palavras que não tem nada a ver, tá? Então, o Gianni traz aqui no livro que, por exemplo, cachorro, osso. Não, isso não é um binômio fantástico. Eu tenho que pegar, por exemplo, nada que tenha a ver com cachorro. Então, cachorro e armário, por exemplo. O Gianni vai mostrar que nas aulas dele, quando ele trabalhava com as crianças, ele trabalhou muito em escolas durante um período ali dos anos 50, ele pedia para uma criança escrever uma palavra de um lado e de outro outra. E depois que nós fizemos, por exemplo, cachorro e armário, tá? Nós precisamos encontrar uma ligação entre essas palavras. Primeiro, uma coisa importante, gente. As palavras têm que ser substantivos concretos, que facilita muito a criação do binômio fantástico, que seja substantivos concretos e não abstratos. Então, coisas concretas. Cachorro, armário é o exemplo aqui que ele dá no livro. Qual é o segundo momento? Ligar essas palavras com preposições, né? Ligar essas palavras com preposições. Por exemplo, o cachorro com o armário, né? O armário do cachorro, o cachorro no armário. E aí eu crio essa primeira ideia de o que aconteceu então com o cachorro no armário. Por que o cachorro está no armário? Ou o armário do cachorro. Como é que eu posso imaginar isso? De repente o cachorro andando pela rua, né? Com o armário nas costas. E por que ele está com o armário nas costas, né?
O armário do cachorro. Como é que teria, crianças, o armário do cachorro? Dentro do armário do cachorro teria, será, uma coleção de coleiras, umas pantufas, uns ossos de goma, de borracha, um guia da cidade para achar o leite, o jornal e o cigarro do dono teria dentro do armário. Vocês veem como essa questão, ela permite uma série de coisas, né, de criação com o tal de binômio fantástico. Numa outra parte do livro, esse binômio fantástico aqui sugerido por ele, por exemplo, é nariz e torneira, nariz e cachimbo ou nariz e lampadinha. E as experiências com as crianças, por exemplo, fizeram o seguinte, ó, nariz torneira. O que a criança criou? A criança criou o seguinte, ó. Um senhor tinha um nariz em forma de torneira, era muito cômodo. Ao invés de assoá-lo, abria e fechava a torneira. O binômio fantástico, que são essas palavras que não tem nada e que a gente procura criar uma ligação, ela serve desde para fazer um pequeno poema, uma frase, como construir uma história inteira, né? A gente pode construir uma história inteira desse homem que tem o nariz de torneira com as crianças. Então, isso é maravilhoso, né? Que coisa legal, um homem com torneira, né? Um homem tem o nariz de torneira, fechou. Ó, meu nariz é grande, fechou. Homem torneira. Aí, o nariz e o cachimbo, e a criança criou a seguinte história. Um senhor tinha um nariz em forma de cachimbo, era um grande fumante. Havia outro com um nariz lampadinha, que acendia e apagava e iluminava a mesa. A cada resfriado, a lâmpadazinha queimava e era preciso trocá-la. Então, vocês estão vendo como esse binômio de pegar duas palavras que não tem nada a ver promove a criação. É o contrário. O cachorro e o osso é comum. Agora, um cachorro e um armário é uma coisa já muito diferente. Pessoal, como um dos objetivos dessas lives é eu poder pegar histórias das lendas gaúchas, essa foi a minha proposta no meu projeto, lendas gaúchas, lendas brasileiras, histórias clássicas, né, e criar, tentar fazer o que o Gianni Rodari fazia, mas com elementos da nossa cultura e da nossa realidade. Eu fiz aqui, ó, vocês podem fazer, professores, estão vendo? Duas xícaras, tá? Aqui eu tenho, essa aqui eu ganhei lá da Secretaria de Educação, me ajudem, de Sarandi, da Biblioteca de Sarandi. E essa aqui eu trouxe lá do Peru. Gente, então, o que eu fiz? Vocês podem fazer isso com as crianças, pegar um papel, escrever uma palavra e outra criança escrever outra, ou você pode pegar um monte de palavras. Crianças, coloquem animais, nome de animais, e aqui objetos de casa. Então, ó, eu peguei animais, tá? Aqui da cultura gaúcha, e aqui alguns objetos do cotidiano das crianças de hoje. E eu quero que vocês aí nos comentários me criem uma frase, um início de história ou um pequeno poema baseado nesse binômio fantástico, tá? Vamos lá, o primeiro binômio fantástico. Atenção, pessoal, você tem que participar, hein? Olha, eu tirei da primeira aqui, tatu, primeira palavra do binômio fantástico, e a segunda palavra do binômio fantástico é celular. Gente, vamos lá, vamos criar então uma conexão entre tatu e celular. Coloquem aí nos comentários. Vocês vão fazer isso com as crianças, hein? Vocês são crianças agora, vamos brincar. Vamos usar agora as preposições. Um tatu com celular, o celular do tatu, né? Vamos usando, né? Que o pessoal coloca aqui? Aqui, Leão Nunes, cachorro tá no armário porque o guri assustou. Pessoal, vamos lá. Um tatu no celular. Muito bem, leitura. A Caroline. Tatu pegou o celular para ligar para sua mamãe. E aí nós podemos seguir a história, né? Alguém mais tem alguma ideia de ligar essas duas palavras? Tatu e celular. Porque aí a gente pode perguntar algumas coisas, tá, pessoal, que ajuda a seguir a história. Por exemplo, onde que o tatu estava?
quando que aconteceu do Tatu ligar para a mãe, por que que o Tatu estava ligando para a mãe, com quem que o Tatu estava, como que foi que o Tatu ligou. E é interessante, o celular do Tatu, diz a Lisiane aqui. Olha, vamos criando a história. E é interessante que a gente tenha, por exemplo, a gente coloque um conflito, um problema nesse desenvolvimento da história com a criança. Então, digamos ali, quem botou ali, o Tatu no celular brincando de sonhar. Um poema maravilhoso. O celular do Tatu caiu no chão, Giovana. Susana Einloff, olha que maravilha. O Tatu pegou o celular para fotografar quem queima a floresta. Maria Luísa Pulha, escritora. O senhor Tatu ficou furioso depois que perdeu o sinal de celular de tão fundo que cavou. Cavou muito fundo, né? Maria Tseilane, um Tatu de celular saiu para conhecer um mar. Ligou para sua mãe. O mar é coisa de arrasar. Vocês estão vendo que é legal? Gabi Sturmer, o Tatu estava só esperando a mensagem de seu amor que vinha pelo celular. Leitura para que te quero, lá no Instagram. O celular tinha muitas coisas, mas não tinha nenhum Tatu, né? Luciana Marinho, Tatu com celular, fofocando com a marmota. Segredos e segredos embaixo das tocas. Gente, vocês estão vendo como é legal? Vamos para o segundo desafio. Vou fazer só 2, porque depois eu tenho que passar para a hipótese fantástica. Atenção, atenção, atenção. Segundo desafio, vamos criar o binômio fantástico. História, um poema curto, uma história, uma situação. Ovelha! Vocês vão ligar ovelha com... Atenção, atenção. Ovelha com livro. Ovelha com livro. Binômio fantástico. Ovelha, livro. Ali vai o Caio Ritter, tem um livro de ovelha, né? Ovelhinha que era nuvem, queria ser nuvem. Vamos lá, gente. Binômio fantástico agora. Participem aí. Ovelha e livro. Ovelha e livro. Tá? E aí nós vamos passar para a hipótese fantástica. O Gabi da Carla me diz assim, o Gabi falou, o Tatu ligou para a mãe e estava ocupado. O som que o Tatu ouviu, tu. Olha que legal, Gabi. Gabi, meu amigo, né? Filho da Carla Furlaneto, que ilustrou Minha Avó Tecia o Mundo. Que legal. Gente, agora é ovelha e livro. Vamos lá, ovelha e livro. Gracileide, uma ovelha esperta escolhe um bom livro para sua diversão. Muito bem. Anitta Brandenburg, lá de Vale Verde, né? O livro da ovelha é muito fofo. Lu Vasconcelos, o sonho da ovelha era ter sua própria biblioteca no jardim. Você já tem, né? Caroline, ovelha queria passear na biblioteca para ter um livro. Flávia Jaqueline, aqui no Facebook, está um pouquinho atrasado ainda. O Tatu pegou o celular para bater uma selfie e enviou para sua família, mostrando o lugar onde ele estava, porque ele estava perdido. Seguimos aqui, pessoal. C. Gaúcha Mãe. A Márcia. A ovelha resolveu pegar seu livro e contar uma história engraçada para toda a criançada. Olha que poema legal. Cassol, Leia Cassol, a escritora Leia Cassol está me acompanhando. A Leia também é muito criativa. Leia Cassol. O livro tem ovelha? Não. O livro tem orelha? Mas a ovelha tem livro com velhas histórias. Um poema da Leia Cassol. Uma honra, Leia, ter por aqui você. Meu filho te adora, tá? Conheceu aqui no Colégio Bom Conselho, em Passo Fundo. Bruna Santini, a ovelha com seu rebanho lê livros para seus amigos. Contribuição da Larissa. A filha do Histórias para Criança, a ovelha lendo um livro muito engraçado. Tatiana Capa Verde, as lãs da ovelhinha tecem uma nova história todo dia. Vamos ver aqui. Luciana Marinho, ovelha livro. Ovelhas e seus livros pensam e jamais vão como as outras sem motivo. Ovelha não vai atrás das outras, ó, todo Gianni Rodari, né?
Cristiane Lelise. A ovelha escreveu um livro sobre a sua vida de lã. Flávia Jaqueline. A ovelha pegou o livro para ler uma fábula, né, quem sabe para as ovelhinhas. Gente, nosso tempo está correndo. Vocês viram que legal a gente poder usar o binômio fantástico? Agora a gente vai para uma outra técnica, que é a hipótese fantástica. E a hipótese fantástica é muito simples de você usar com as crianças, né? E é assim, o que aconteceria se? Aí você vai escolher com as crianças um personagem e um predicado, tá? Tô falando grego? Personagem, você escolhe o personagem que você quiser. Eu vou pegar as minhas outras canecas. Só um pouquinho. Peguei as outras canecas. Né? Então, você vai escolher um personagem e um predicado. Tá? Eu vou colocar o que o Gianni propõe ali, pessoal. As hipóteses do Gianni fantásticas. No livro dele ele colocou, por exemplo, 3 aqui. O que aconteceria se a Cecília perdesse os brincos? O que aconteceria se um crocodilo batesse na porta pedindo rosmarinho, que é alecrim, que eu comecei ontem falando do jacaré, lembram? E a outra era o que aconteceria se seu elevador caísse no centro da Terra ou subisse à Lua. Então a ideia, professores e pais, é a gente criar uma história, um início de história, um poema, com o que aconteceria se. Então a gente pode pedir para algumas crianças darem um personagem. Eu usei aqui personagens do folclore gaúcho, porque a ideia nossa dessa live foi eu propor isso, né? E aqui algumas coisas meio estrambóticas, tá? Que o personagem podia fazer. Então o predicado é, por exemplo, transformar-se em bruxa, ver um disco voador. Quanto mais esse predicado seja fantástico, criativo, mais histórias legais vão acontecer. Entenderam o que é a hipótese fantástica? O que aconteceria se um personagem, você pega o botão na caixinha, e um predicado, um verbo, uma ação desse personagem. Vamos lá! No meu livro tem ovelha e no seu abelhas. O Gabi Sturmer. Paula Belmino precisou sair, a querida Paula, lá também do Rio Grande do Norte. Mundo Ler, a ovelha morava no livro, de livro em livro viajava. Maravilha. Pessoal, vamos para a hipótese fantástica. Eu não estou conseguindo aqui ver. Elisiane Mosman, lá de... Ai, meu Deus, tem tanta gente, eu não me lembro a cidade de Teutônia. A ovelha negra que escrevia livros sobre a intolerância. Olha só, já temos uma bela história. Vamos para a hipótese fantástica, que já é 10h50. Pessoal, vão colocando aí nos comentários o que aconteceria se o Saci... O que aconteceria se o Saci... Se o Saci batesse na sua porta pedindo máscaras, eu procurei colocar coisas do cotidiano, né, das crianças. Então, olha só, a hipótese fantástica. O que aconteceria se... Eu peguei aqui o personagem e o predicado, tá? Então, o personagem é Saci e o predicado... a Elisiane é de Carazinho. Tem um nome parecido de Elisiane lá de... Por isso eu confundi, tá, Elisiane? Elisiane de Carazinho. Já estive lá na Secretaria de Carazinho. Pessoal, vamos participar aí, hein? Hipótese fantástica segundo Gianni Rodari. O que aconteceria se o Saci Pererê batesse na sua porta pedindo máscaras? Estou aguardando... José Heineck, lá de Morro Reuter. O Saci veio aqui pedir máscara vermelha para combinar com o seu visual. Tu tem máscara vermelha para combinar com o chapeuzinho, o barreto, a gente dizia, né? Em Zé Heineck aí, hein? Será que você tem máscara vermelha em casa? Pessoal, o que aconteceria se o Saci
batesse na sua porta pedindo máscaras. Anitta Brandenburg diz, ele sairia mascarado de colorado. Dá para fazer um poema, né, Anitta? Estou imaginando aqui. Hoje de manhã chegou o Saci na minha porta todo afobado. Eu lhe dei uma máscara vermelha e ele saiu para cantar o hino do Colorado. Maria Luísa Pulha, se o Saci batesse na minha porta pedindo máscaras, eu diria que o melhor seria se ele ficasse em casa. Que o Saci tá andando na rua? Vamos lá. Histórias para criança. Daria máscaras PV2 e falaria para ele se proteger. Carolyn bem, o Saci bateu na minha porta pedindo máscara. Fui correndo até meu quarto e peguei. Ele saiu pulando de alegria com sua máscara colorida. Bianca D'Alberto. Juntos iríamos criar novas máscaras para assustar as pessoas durante a noite. Bem-vindo à Caixa Pedagógica. Gracileide. O Saci receberia uma máscara só? Não. Receberia várias para bem se proteger e proteger os outros. Luz Vasconcelos, eu diria para ficar em casa com um distanciamento. Histórias para criança. Máscara de verdade, o Saci, ele iria ganhar e falaria que tomaria cuidado. Leitura para que te quero, eu diria para ele ensinar o presidente. Eu só estou lendo o que está escrito aqui. Márcia, eu convidaria ele para criar uma história mascarada. Lu Vasconcelos, Saci, fica em casa. Vamos ver o que tem mais aqui no o Leon. A Vitória Lopes diz o seguinte: eu pedia para ele fazer uma peraltice para assustar o coronavírus. Leon Nunes, Saci bateu na minha porta a pedir máscara porque tinha que esconder da Matinta Pereira. Legal, essa é a ideia da gente criar. Giovana, oi Giovana, tudo bem? Giovana é uma grande professora, super criativa. O Matheus respondeu: Saci, vai para o médico, você está sem máscara. Luciana Marinho, eu lhe doaria uma, mas como boa mãe perguntaria: o que faz por aí aos pulos em plena pandemia? Elisiane diria o seguinte: já trago, Saci, vou num pé e volto no outro. O Tiago respondeu que é o filho da Giovana: Saci, pode escolher uma máscara que eu te dou. Flávia Jaqueline, o Saci apareceu pedindo máscaras, dei a ele uma de tecido, ele não quis, descartável, mas tinha que ser vermelha para combinar com a carapuça. O Gabi Sturmer é filho da Lu Sturmer? Gabi? O Saci veio aqui, toque, toque, queres máscara vermelha? Eu já dou também um álcool em gel. Estão vendo, pessoal? Mais uma, encerramos do Saci, vamos para uma outra hipótese fantástica, 10h55, estão quase terminando essa live, financiada pela Lei Aldir Blanc, obrigado, grande Aldir Blanc, compositor, poeta brasileiro, e a Secretaria de Cultura aqui de Passo Fundo, município de Passo Fundo, a Magda Lindiara, hoje a secretária Miriam Tedesco, o ano passado era o Fonseca, gente que organizou o município para receber e participar desses projetos, e graças a Deus eu estou aqui com esse financiamento. Pessoal, vamos lá. Paula Belmino chegou aqui com a sugestão do Saci. Saci a pular, pegou uma máscara e aproveitei e pedi ao Saci para no seu redemoinho o vírus embora levar. Claro, leituras para que te quero. Se nós não tivéssemos um governo, e nós precisamos de um governo que financie a leitura de qualidade, não essa coisa de, né, que eu não vou falar por aí. Leitura como nós temos tradição no Brasil, de grandes escritores, de grandes autores, leitura de qualidade, de projeto do livro, lembram? Né, dos projetos de livro que nós tínhamos, nós precisamos, gente, retomar isso como professores, né? O Estado que se coloque digamos, dê competência para os professores e para escolas para terem bibliotecas de qualidade. A Gabi Sturme, eu não estou conseguindo ver se a Gabi é um menino ou é menina. Financiar as cigarras, né, Marisa Elaine? Deixa que as formigas, né, o mercado, capital, que ganha capital, também financia os artistas que salvam a nossa vida nesses tempos difíceis.
Mais uma hipótese fantástica, a última de hoje. Vamos pegar o personagem. O que aconteceria se... Pessoal, eu não consigo... depois eu vejo as mensagens de vocês. Não consigo ver tudo, porque eu estou sozinho aqui no Facebook e também no Instagram. Mas estou super feliz de vocês estarem aqui, gente. Não esqueçam aí, ó, dia 16 vamos ter de novo, dia 18, dia 23 e dia 25. Hipótese fantástica! Qual é o personagem que eu peguei aqui? A Gabi Sturmer é a menina. Porque tem Gabriela e Gabriel. Meu filho é Eric e Gabriel. Olha só o personagem. O que aconteceria se o negrinho do pastoreio... Gente, vamos lá. O Instagram vai acabar logo, gente. Vamos lá. O que aconteceria se o negrinho do pastoreio... Esse aqui, o negrinho do pastoreio, fosse seu colega de aula? Olha a hipótese fantástica, tá? Hipótese fantástica. O que aconteceria se o negrinho do pastoreio fosse seu colega de aula? Esse é o desafio da hipótese fantástica para criarmos uma história, um poema. O que aconteceu? Olha quantas coisas nós temos ali. Hein, gente? Vamos lá. Hipótese fantástica. O que aconteceria se o negrinho do pastoreio... Pessoal, o Instagram possivelmente vai terminar. Eu vou seguir no Facebook, tá? Então... vocês podem ir lá na minha página no Facebook, Pablo Moreno, e vocês podem seguirmos lá. E aí nós terminamos com essa hipótese fantástica. Quero ver o que aconteceria se o negrinho do pastoreio fosse seu colega. Para propor para as crianças, né, pensar um pouquinho sobre a história do negrinho, sobre até muitas questões ali. Eu não vou indicar nada, vou deixar com vocês. Lu Vasconcelos, negrinho do pastoreio, na sua oração, pediu o fim da pandemia na nossa sala de aula virtual. Leitura para que te quero. Eu pediria para ele contar muitas histórias do folclore para a gente. Suzana, tu é uma grande amorosa dos livros, não vou dizer amante, né? Namorada dos livros. Silvana Aparecida, que beleza, Pablo, estou me inspirando nas suas aulas, minhas aulas. Olha, você já tem várias coisas aí para propor para as crianças para escrever. Leitura para que te quero, já falou. Caroline, muitas aventuras iríamos criar com o negrinho do pastoreio, uma linda história vamos contar. Leia Cassol, eu nunca mais perdi minha borracha depois que o negrinho do pastoreio veio estudar na minha sala. Olha que legal. Rosemary Vieira, lá de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Tudo bem? Uma grande contadora de história, uma professora que trabalha muito a literatura, trabalha muito meus livros. Pessoal, estamos aí. Gracileide, se o negrinho do pastoreio fosse meu colega de trabalho, iríamos nos divertir muito sobre as diversas histórias folclóricas. José Heineken, lá de Morro Reuter. Em nossa escola, tudo se perde e tudo se acha com o negrinho. Existe uma questão, uma discussão sobre o negrinho, não sei se vocês viram, né? Que o negrinho, há alguns críticos dessa lenda que dizem que ele não consegue resolver e precisa de uma ajuda sobrenatural para resolver o problema dele, né? Da questão do dono da fazenda. Não sei se vocês viram isso. Uma discussão legal para vocês, professores, terem, né? Gabi Sturmer, a Gabriela Sturmer, agora eu sei que é uma menina. Venha, negrinho do pastoreio, te espero para me ajudar a orar e imaginar o mundo todinho. Cláudia Rigoni, eu pediria para ele acabar com essa pandemia, de nós podermos se encontrar presencialmente, pois gosto mais das aulas presenciais. Leitura para que te quero, excelente live. Obrigado, gente, obrigado. Vamos ver aqui o que tem no Facebook. A Suzana diz que está intimidada. Não, Suzana, é tudo gente. Escritora Luciana Marinho diz que se emociona muito com a história do negrinho. Maria Luísa Pulha, escritora, né? Tem o Histórias de Não Era Uma Vez, que ganhou o prêmio Açorianos e acabou de escrever
a Dona Gambá e a Coisa, uma história acumulativa muito legal. Nas próximas lives eu vou sortear livros, tá? Maria Luísa, se o Negrinho do Pastoreio fosse meu colega de aula, a primeira lição deveria ser conviver com as diferenças. Neste nosso Brasil, as verdades são facilmente esquecidas e perdidas. Elisiane Mosmeres, colocaríamos em prática um projeto sobre fé e empatia. Pessoal, vou deixar um tema para a próxima aula, tá? Vou deixar um tema para a próxima aula e nós vamos encerrando. Vou pegar aqui o que aconteceria se a mula sem cabeça pegasse o coronavírus. Esse é o desafio. Gente, muito obrigado, professores, pais, crianças que me acompanharam na live de hoje sobre Gianni Rodari. Fico super feliz. Olha o desafio. O que aconteceria se a mula sem cabeça pegasse o coronavírus? No nosso próximo encontro, na live do dia 16, às 10 horas, na próxima live, pessoal, nós vamos trabalhar as técnicas do prefixo arbitrário, erro criativo, jogos antigos e errando as histórias. Pessoal, curtam minha página no Instagram. Eu tenho uma página no Facebook que se chama A Janela Imaginária, um canal que eu pretendo reativar. Vão lá, curtam também, porque eu não consegui transmitir por lá, porque não tem 1000 inscritos. Um grande abraço, gente. Muito obrigado. Muito obrigado por tantas participações ilustres, pessoas aqui que me prestigiaram nesse dia, para a gente falar desse grande autor desse livro Gramática da Fantasia. Nos próximos encontros também eu vou indicar alguns livros e falar de alguns livros e falar mais sobre o Rodari. Um ótimo dia, gente. Um ótimo dia. Leia Cassol, as pessoas esquecem do contexto histórico e do sincretismo que há nele. Exatamente, né? Tem esse revisionismo que querem estragar as histórias, né? Que o Monteiro Lobato era racista, né? Aquele de não atire o pau no gato. Eu também sou de ver o contexto, Leia. Eu acho que a gente não pode ver um autor sem saber, sem entender o contexto. Gente, eu vou terminar cantando uma música. Eu comecei com a Casa Muito Engraçada, porque ela é uma história fantástica, né? De uma casa que não existe. E aí a gente vai terminando o nosso encontro. Um ótimo dia, gente, tá? Muito obrigado pela sua participação aí. É do Padre Zezinho essa música, que tem muito a ver com o Gianni Rodari. Lá na terra do contrário, o cachorro faz miau. E quem late é o canário, e o gatinho faz au, au. E acontece cada coisa simplesmente embasbacante. Lá na terra do contrário, vai pra trás quem vai pra diante. Onde é que fica esta terra do contrário? Fica lá no lado que fica de cá, fica cá no lado que fica de lá. Fica lá no lado que fica de cá, fica lá no lado que fica de lá. Lá na terra do contrário, as crianças são gigantes, e as orelhas das crianças são que nem as do elefante. E se alguém desobedece, acreditem no que eu digo. Aparece uma bruxinha e a gente coloca ela no castigo. Eu gosto de uma outra estrofe que diz assim: lá na terra do contrário, pode acreditar em mim, os porões são de sorvete e o telhado é de pudim. Quem quiser entrar na casa não faz força e nunca bate, é só comer as fechaduras que elas são de chocolate. Onde é que fica esta terra do contrário? Fica lá no lado que fica de cá, fica cá no lado que fica de lá. Fica lá no lado que fica de cá, fica cá no lado que fica de lá.